pessoal, professora Fabiana falando aqui com vocês, tudo bem? Pessoal, o assunto que eu vim tratar com vocês hoje é para os alunos do 8º ano, para fazer o PET 2, semana 5. É um assunto que tem o nome de ângulos, tá? Eu acredito que todos vocês já devem ter uma noçãozinha do que é um ângulo, né? Mas para quem não tem noção nenhuma, vamos imaginar aqui duas semi-retas, certo? E a união dessas semi-retas, dependendo da forma que elas se unem através do seu vértice, que é o início, formam-se aberturas diferentes. Essas aberturas são os ângulos formados, tá? São medidas, a gente fala em graus, e dependendo da abertura, é o ângulo de 90, 180, 360, 10 e por aí vai. Existem alguns ângulos que a gente usa mais, tá? Que inclusive recebem nomes específicos. Por exemplo, o ângulo de 90 graus. A gente vai falar muito, ó, ângulo de 90 graus. Estão vendo aqui? São as duas semi-retas retinhas, né? Cada uma para um lado, formando um ângulo de 90. Então, essa abertura aqui, ó, essa aberturinha é uma abertura de 90 graus. Então, quando essa abertura de dois ângulos, ela é menor que 90 graus, recebe o nome de ângulos agudos, tá? Ó, ângulo de 90 graus. Se for uma abertura menor que 90, estão vendo aqui essa abertura, ó? Esse pedacinho aqui, como ele é menor que 90 graus, a gente chama ele de ângulos agudos, tá? Agora, se essa abertura for maior que 90 graus, estão vendo? Ó, uma abertura maior que 90 graus, aí são os ângulos obtusos, tá? Recapitulando, 90 graus, a gente chama também de ângulo reto ou 90 graus. Menor que 90 graus são ângulos agudos e maior que 90 graus, ângulos obtusos. Até aí, tudo bem, né? Tá. Agora, quando eu quero dizer que dois ângulos são complementares e quando dois ângulos são suplementares? Tá escrito aqui, ó, ângulos. Ângulos complementares é quando eu somo duas medidas de ângulos e essas medidas dão igual a 90 graus. Por exemplo, se eu somar um ângulo de 60 mais um ângulo de 30, 60 mais 30, 90. Então, eles são ângulos complementares. Quando eu digo que os ângulos são suplementares, isso quer dizer que os ângulos, a soma deles vai dar 180 graus. Exemplo, se eu pego um ângulo de 100 e um ângulo de 80, somo os dois ângulos, 180. Então, o ângulo de 100 e o ângulo de 80 são ângulos suplementares, tá bom? Então, às vezes pede no exercício assim, qual o ângulo complementar de 30 graus? É o ângulo de 60 graus, porque 30 com 60 vai dar 90. Qual o ângulo suplementar de 90 graus? O ângulo suplementar de 90 graus quer dizer o quê? Tem que dar 180. Tem 90 mais 90, então o ângulo suplementar de 90 graus é o ângulo de 90 graus, tá? E aqui embaixo já tá escrito agudo, são menores que 90, obtusos maiores que 90 graus, tá bom? Então, sobre ângulos, a princípio é isso que eu queria passar para vocês, tá? Pessoal, agora o assunto é retas, tá? Mas conforme eu falei, de uma forma bem simplificada, nada aprofundado, tá? Somente assim para que dê mesmo para fazer aí os exercícios, tá? Retas, vamos lá. Retas é um segmento infinito, tá? Infinito, formado por vários pontinhos. Imagina um tanto de pontinho pertinho do outro e aquela união de pontos forma-se uma reta, tá? Então, aqui o exemplo de uma reta, só que essa reta minha é finita, porque é uma semi-reta. Um pedaço de uma reta recebe o nome de semi-reta, tá? Então, existem três nominhos aí básicos de retas, tá? Que são as retas paralelas, retas concorrentes e retas perpendiculares. Retas paralelas, pessoal, são quando temos duas retas que elas nunca se cruzam, elas vão seguirem retos aí, cada um na sua linha, e nunca vão se cruzar. Então, isso aqui é um exemplo de uma reta paralela.
Retas concorrentes. Retas concorrentes é quando elas se cruzam em um único ponto. Então, imagine aqui, ó. São retas concorrentes, porque tem um ponto em comum aqui, ó, que é o que pega uma na outra aqui. Então, isso aqui são retas concorrentes, que elas concorrem, vamos dizer assim, com um pontinho aqui em comum, tá? Agora, existem as retas que a gente chama de retas perpendiculares. As retas perpendiculares, elas também se cruzam num único ponto, elas são concorrentes, mas elas formam um ângulo de 90 graus. Então, quando duas retas se cruzam num ponto que formará ângulos de 90 graus, igual vocês estão vendo aqui a abertura, ó, 90 graus aqui, 90 graus. Então, quando isso acontece, elas recebem o nome de retas perpendiculares, tá? O escrito que eu pus aqui, ó, para memorizar melhor, ó. Retas paralelas, estão vendo aqui? É reta R e reta T. Elas não se cruzam. Retas concorrentes se cruzam num único ponto, que é esse pontinho aqui, ó. E retas perpendiculares, que elas formam um ângulo de 90 graus, o local onde elas se cruzam, certinho? Então, isso daqui é uma noção de retas, ok? Bom, e agora vamos para o último assunto deste vídeo de hoje. Vamos falar um pouquinho sobre os triângulos. Classificação dos triângulos. Pessoal, triângulo, né? Todo mundo sabe como é um triângulo, né? Tá? Triângulo, 3 semi-retas formam um triângulo. E esses triângulos, eles recebem classificações quanto aos seus lados e quanto aos seus ângulos, tá? Então, existem 3 nomes de triângulos observando os seus lados e 3 nomes de triângulos observando os seus ângulos. Lembra aí dos ângulos? Ó, vamos formar um triângulo aqui com esses 3 palitinhos aqui, ó. Triângulo, certo? Triângulo. Existem nome dependendo do tamanho dos seus lados, que pode ser iguais, aqui são iguais. São 3 triângulos, é um triângulo com 3 lados iguais, né? Os palitinhos têm o mesmo tamanho, então triângulos recebe um nome por terem a mesma medida de seus lados e recebe um outro nome dependendo do seu ângulo interno. Ó, onde que tá formando os ângulos internos aqui? Vou tirar aqui para me mostrar. Os ângulos internos, esses ângulos que formam aqui, ó, tá? Recebem outros nomes. Então, vamos aprender primeiro quanto aos lados, tá? Então, vocês veem a figura aí, vem um triângulo. E esse triângulo tem os 3 lados iguais, conforme esse exemplo que eu mostrei para vocês aí, ele recebe o nome de triângulo equilátero, tá? Ó, aqui tem o exemplo de um triângulo equilátero. 3 lados com medidas iguais, 11 centímetros, 11 centímetros e 11 centímetros, esse meu aqui. Então, ele recebe o nome de triângulo equilátero, tá? Agora, quando um triângulo possui 2 lados iguais e um diferente, 2 lados com mesma medida e um lado com medida diferente, recebe o nome de triângulo isósceles. Tem mais ou menos esse formato aqui, ó, tá? Pode ser essa ponta para cá, pode ser a ponta para baixo, isso tanto faz. Desde que 2 de seus lados tenham a mesma medida e um lado medida diferente, recebe o nome de triângulo isósceles, certo? E quando todos os seus 3 lados são diferentes, são medidas diferentes, é como se aqueles 3 palitinhos, né, que formam o triângulo, tivessem cada um de um tamanho. Então, recebe um outro nome, que é escaleno. Triângulo escaleno possui os 3 lados diferentes, de medidas diferentes. Observe aqui esses risquinhos, gente, que a gente usa colocar nos livros e tal. Quando tem um risquinho, aqui tem 2, aqui tem 3, quer dizer que cada lado desse tem uma medida diferente. Diferente desse aqui, ó. Vamos ver se vocês compreenderam o que eu quis dizer. Ó, esse aqui são 2 lados iguais e um diferente. Estão vendo que eu coloquei um risquinho? Nos lados iguais eu mantive um risquinho. Isso quer dizer que esses 2 lados têm a mesma medida.
E esse com 2 risquinhos é a medida diferente. E no escaleno, que são todas as 3 medidas diferentes, aí então um risquinho para um lado, 2 risquinhos para o outro lado, 3 risquinhos para o outro lado, quer dizer, as 3 medidas diferentes, certo? Então, aqui está a classificação por lado. Tem um outro resuminho aqui para fixar bem, ó, aqui tá os 3 juntos, ó, triângulos, classificação pelos lados, triângulo equilátero, 3 lados iguais, triângulo isósceles, 2 lados com mesma medida, e o triângulo escaleno, 3 lados com medidas diferentes, certo? Agora, vamos dar nomes para os triângulos, mas agora não é observando os lados, nós vamos observar os ângulos internos, as aberturas. Dependendo do tamanho dessa abertura, também recebe nome diferenciado. Primeiro triângulo. Quando um triângulo possui um ângulo, forma um ângulo de 90 graus, estão vendo a abertura aqui? Essa abertura aqui de 90 graus. Então, quando tem uma medida dessa num triângulo, esse triângulo recebe o nome de triângulo retângulo, tá? Então, olhando os ângulos, esse é um triângulo retângulo porque tem um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Outro triângulo, um triângulo acutângulo. Triângulo acutângulo é quando todos os ângulos internos são menores que 90. Observem para vocês verem aqui, ó, a abertura, tudo abertura pequena, ó. Abertura menor que 90 graus. São tudo aberturas agudas, ângulos agudos. Então, quando um triângulo possui 3 ângulos agudos, 3 ângulos menores de 90, recebe o nome de triângulo acutângulo, tá? De agudo, né? E o terceiro triângulo, de acordo com os seus ângulos, é quando possui um ângulo abertão, um ângulo obtuso. Pessoal, não tem como um triângulo ter 3 ângulos abertão, porque senão não ia fechar, tá? Então, um triângulo obtusângulo é um triângulo que possui um ângulo mais aberto. Então, vamos observar aqui a diferença, ó, do acutângulo para o obtusângulo. Então, vendo que o triângulo obtusângulo, ó, geralmente ele é mais abertão, porque tem esse ângulo aqui mais aberto, tá? E já o triângulo acutângulo são tudo ângulos mais fechadinhos, ó, aí fica um triângulo mais fechadinho, tá? E quando o triângulo tem um ângulo de 90 graus, triângulo retângulo, certo? Também fiz o resumo aqui numa folha só, ó, classificação quanto aos ângulos. O retângulo tem um ângulo de 90 graus ou um ângulo reto. O obtusângulo possui um ângulo mais aberto, um ângulo mais abertão. E o acutângulo tem os 3 ângulos mais fechadinhos, certinho? Aprenderam aí? Deu para entender? Então tá aí. É isso aí que eu tinha que passar para vocês hoje, tá? Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!